pessoal. Estamos aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa igreja, para a nossa denominação, que é a questão da pregação feminina, ou um assunto que também toca nesse ponto e sempre volta na nossa denominação, é a ordenação feminina. No Supremo Concílio de 2022, tivemos uma decisão que proibiu a pregação feminina. E, inclusive, a oitava resolução diz assim: recomendar aos concílios para que, em nome da paz e pureza da igreja, deem esse assunto como resolvido dentro da jurisdição das igrejas federadas. Mas não foi isso que aconteceu. Já vimos ali moderadores, pessoas da mesa ali se manifestando contra essa decisão logo após, e os documentos que vêm chegando e vão chegar para o Supremo Concílio de 2026 para que essa decisão seja mudada, né? Então, por isso, nós queremos conversar e trazer uma resposta bíblica, confessional, sobre este assunto, para que possamos também nos preparar e ajudar a igreja a pensar sobre esse assunto biblicamente. E, para isso, então, nós vamos conversar aqui com alguns colegas. Quero trazer à tela aqui o reverendo Everton Tokachik, o reverendo Rodrigo Broto e o reverendo Christopher, né? Então, antes de começarmos a falar propriamente do assunto, irmãos, se apresentem aí para que aqueles que talvez não os conheçam possam conhecer aí quando ouvirem esse podcast. Vamos começar aqui com o reverendo Christopher. Olá, irmãos. Meu nome é Christopher Vicente. Tive a alegria de ser convidado pelo reverendo Jonatas Cunha para participar dessa live, junto com outros dois gigantes do nosso contexto nacional. É um tema muito importante, realmente, para a pureza e para a saúde da igreja, que tem sido constantemente atacado e suscitado dúvidas e confusão no meio do povo de Deus. Eu sou ministro presbiteriano, pastoreio efetivamente a igreja presbiteriana Manancial do Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Sou casado, minha esposa Nara, tenho 4 filhos. Tenho atuado também como editor na editora Nada de Reformar-se, além do nosso tempo de serviço em outras áreas de formação. E é uma alegria estar falando um pouco sobre esse assunto. Por favor, não me julgue pelo meu bigode, tá bom? Foi um acidente aqui de percurso. Então, a gente vai tentar. É isso aí. Deus Olá, abençoe. reverendo Rodrigo Broto. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rodrigo Broto, sou auxiliar do Jonatas, acho que é por isso que eu estou aqui. Não tinha opção, entendeu? Tem que obedecer. Também sou deão acadêmico na Escola Cristã Clássica Virtus, aqui em Brasília. Sou casado com a Alessandra, pai da Sofia, do Tito, da Giana e do Luca. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso. Valeu. Reverendo Everton. Bom, sou o pastor Everton Marcelo Tokachik, casado com a Vanessa, pai da Rebeca e de João Marcos. Já estão já grandinhos, né? Graças a Deus. Daqui a pouco já estão saindo de casa e criando a vida deles, né? Já preparando para a autonomia, né? Para criar suas famílias. Sou pastor aqui da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, né? Então, a gente tem também atuado em outras áreas, mas o trabalho prioritário chamado a gente é o pastorado. Então, nós estamos aí servindo a igreja. Muito bem. Irmãos, para a gente começar esse assunto, eu queria trazer uma pergunta aí para vocês comentarem. Qual é a opinião de vocês? Por que vocês acham que esse assunto sempre volta, né? Por que tivemos aqui essa decisão que diz que o assunto deveria estar encerrado? Por que isso sempre volta? Quem é o pai dessa criança, né? Por que é uma questão cultural? São as irmãs que ficam pressionando? São os pastores? O que vocês acham? Por que esse assunto volta sempre para o Supremo Concílio aí? Bom, deixa eu arriscar aqui uma resposta, né, dentro do que a gente tem percebido andando aí pelos alguns cantos do Brasil e conversando com alguns pastores, participando também de concílios. Parece-me que essa reivindicação não parte das irmãs, né? Embora não vou dizer que não tenham. Existem mulheres dentro da IPB, nós estamos falando dentro do contexto IPB, né?
Existe, né, Sim. no contexto da IPB, mulheres formadas, inclusive, em instituições teológicas da IPB, que são ensinadas, estimuladas, que elas têm autoridade e elas têm que ter espaço para pregar nas igrejas, né? Então, talvez por causa de uma tradição recente dentro da IPB, de mulheres pregadoras, missionárias, etc. Então, assim, acaba que você tendo um pequeno grupo de mulheres, mas não, curiosamente, não são elas que estão brigando por isso, mas o que nós vemos na realidade são pastores, né? E aí, quando a gente olha para os pastores, para esses pastores que estão reivindicando, lutando, né, por essa causa, percebe-se que são homens que não têm compromisso com a subscrição da nossa confessionalidade, né? Então, são homens que, infelizmente, não mantêm a palavra dos seus votos, não mantêm o compromisso dos nossos documentos, da nossa identidade reformada, e, por motivos teológicos, por motivos sociais, sociológicos, para ficar de bem, né, com a ideia de que mulher tem vez, tem oportunidade, talvez até reproduzindo, né, implicitamente o argumento feminista de que mulher pode estar no lugar que ela quiser, inclusive no púlpito, né? Estes colegas acabam que levantando essa bandeira de novo, né? Então, assim, parece que é um looping que não tem fim, né? O que mais, irmão, vocês acrescentariam aí a esse assunto? Reverendo, Eu creio que boa Desculpa, parte pastor. desse... Oi, Pode falar. pode falar? Pode falar. Não, boa parte desse assunto tem a desinformação sobre a doutrina da pregação, né? Se nós entendêssemos biblicamente que a pregação ela não é nem sequer para todos os homens, a gente já veria que não tem uma questão de sexo ou de machismo, mas de Deus realmente separar alguns homens para essa função. Então, acho que é uma falha de entendimento da doutrina da pregação. Já começa aí, o que envolve várias outras coisas também, né? Uhum. Eu subscrevo o que os irmãos falaram. Envolve essa questão de corações que não são confessionais. Eu acho que a gente vai conversar também sobre esse tópico, né, da confessionalidade e a pregação feminina. Então, a gente comenta um pouco mesmo sobre isso nessa ocasião. Esse espírito da nossa era, esse espírito do século, do feminismo, do igualitarismo, e a maneira como a igreja ela tem acolhido essa mentalidade iníqua, essa cosmovisão iníqua, não só nessa área, mas em inúmeras outras áreas, a questão da educação infantil, a questão do culto, e isso vai resvalar até mesmo na questão da pregação. E, em terceiro lugar, só retomando aqui os pontos que eu falo em concordância, essa questão da doutrina da pregação, que eu a colocaria do lado aí, ou especificaria também na fala do reverendo Rodrigo Broto, a doutrina dos ofícios. Então, a ignorância sobre a doutrina dos ofícios, ela gera esse tipo de insistência com relação a esse assunto. Todas essas são razões. A razão principal para mim é esse curvar da cabeça de muitos na igreja ao espírito da nossa época. Há uma mentalidade iníqua, porque levanta-se propostas com relação à pregação feminina, mas, na verdade, há muitas outras questões por trás ali que envolvem o igualitarismo. Então, quem se levanta nesse sentido já se levantou contra a estrutura bíblica de família, taxando a doutrina bíblica de machismo e sexismo, se levanta contra a doutrina bíblica da liderança masculina e do papel da mulher como auxiliadora, se levanta contra vários outros aspectos, taxando como cultural, taxando como retrógrado, taxando como vários tipos de jargões, papagaiando o que a serpente vem sibilando a boca dos ímpios. Nada muito diferente do que
Satanás fez com os nossos pais lá no Éden, mudando a abordagem, em vez de procurar o homem, procurando a mulher, e aí eles fazem a mesma coisa. Então, todas essas razões que a gente colocou aqui, eu penso que uma das principais é esse coração que não consente, não anuiu com a palavra do Senhor, mas se levanta contra ela porque abraçou uma outra cosmovisão sobre o mundo e os papéis do homem, da mulher e dos ofícios. Sim. Então, Muito eu bom. acho que o Christopher tocou num ponto, o pastor Christopher tocou num ponto interessante, né? A questão da cosmovisão. E aí você tem uma hermenêutica feminista implicitamente usada, você tem uma estrutura igualitarista, sociologicamente chamada igualitarista, né? Que também se aplica à hermenêutica, que vai ter consequências na doutrina dos ofícios, né? E é por isso que eu já tenho falado isso desde 2018, né? Quando houve aquela apologia, né? Inclusive de um dos nossos doutores no plenário do Supremo Conselho, e que naquele momento foi-se aprovado que mulher poderia pregar sob a autoridade dos conselhos. E na época eu falei, gente, essa argumentação que foi usada favoravelmente, essa hermenêutica, essa sistematização argumentativa, a conclusão teológica a que se chegou para favorecer a pregação feminina é a mesma pavimentação que vai induzir e vai chegar à conclusão de ordenação feminina. Ponto. Isso é inevitável. Então, tanto é que, curiosamente, você percebe alguns deles dizendo assim, olha, nós somos a favor da mulher pregar, mas não somos a favor da ordenação. Mas, assim, a minha pergunta que às vezes eu chego é, mas peraí, a argumentação toda é construída para ordenação, embora advogando a pregação feminina. A pergunta é, não se quer chegar na ordenação? Será? Será mesmo? Né? Essa é a dúvida que eu tenho. Se não há motivos escusos, implícitos, né, que não estão sendo revelados. Sim. E é interessante, né? Porque no meio desse debate aí, certamente os membros de muitas igrejas, né, ficam sem entender, né? Aqueles que muitas vezes não têm os seus pastores ali que explicam e expõem esse assunto e não têm a oportunidade de entender a doutrina dos ofícios e essa questão da pregação feminina. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui e pedir para que a gente, cada um compartilhasse um pouco aí de como que vocês têm feito, como que vocês fariam, né, brevemente para o irmão da igreja entender, olha, irmão, por que a irmã chega e pergunta assim, pastor, por que eu não posso ter uma pastora? E aí a outra pergunta que vem diz, não, tá bom, eu não quero ser pastora, mas por que eu não posso pregar, né? Como é que vocês têm respondido isso aí, argumentado biblicamente, para que fique claro aí também para os nossos ouvintes que isso é uma questão que vem de uma fundamentação bíblica e confessional, que talvez muitos deles não tenham oportunidade de ouvir nas suas próprias igrejas, né? Deixa o Broto falar um pouco. Assim, é um pouco complicado tratar disso, porque, graças a Deus, na minha experiência, assim, eu só passei por igrejas onde isso não era tão problemático, sabe? Então, claro que a gente prega todo o conselho de Deus e acaba passando por isso e preparando aqueles irmãos para dar razão da esperança nesse assunto, mas quando a gente olha para o estado da nossa denominação como um todo e percebe que, infelizmente, tem muitas igrejas que não só não ensinam isso, como defendem o contrário, né? Eu penso que deve ser um trabalho, inclusive, nos concílios superiores, assim, do presbitério, de abordar temas que envolvam as igrejas locais, né? Porque
a gente é presbiteriano, mas muitas vezes parece batistas funcionais, né? Cada igreja local fazendo o que bem entender. Então, eu sei que é difícil, mas tentar fomentar nos nossos presbitérios palestras ou estudos assim, para que todas as igrejas locais sejam atingidas mesmo, né? E ali, pelo menos, algum conselho que ainda esteja destoando, ele seja confrontado e tenha que lidar com essa situação, né? Até porque, como já foi dito aí, a partir de 2022, uma decisão conciliar claríssima a respeito disso, né? Então, além das escrituras, da confessionalidade, temos uma decisão conciliar, unindo tudo isso e onde não cabe desobediência, né? O que a gente fica pensando na situação, né? Documentalmente falando, o Broto tocou no assunto, né? Nós temos fundamentação constitucional, nós temos fundamento, né? Bíblico, exegético, confessional, né? Para dizer assim, ó, mulheres e muitos homens não podem pregar. Né? A pregação, ela é uma prerrogativa daqueles que são dotados, chamados e ordenados para isso, e em alguma situação, no caso, conselhos que autorizam seus presbíteros pregar também, né? Ou presbitérios que autorizam evangelistas, ou autorizam seminaristas, né? Então, isso tem sido uma prática dentro da IPB. Agora, não é qualquer homem que prega. Então, a discussão não seria nem mulher, não é qualquer homem que prega, né? Inclusive, o ano passado, um jovem que congregava conosco, um dia chegou e falou assim, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu tenho muita competência, tal, etc. Por que a igreja não me dá a oportunidade de pregar? Né? Eu falei assim, porque você é membro da igreja. Então, assim, o púlpito, ele vem de um contexto pentecostal, né? Então, onde que a oportunidade é dada para qualquer um que pede, ou o pastor dá no teto lá, fala, vou dar oportunidade para o irmão trazer a palavra, né? Eu falei, na IPB não funciona assim. Nós temos doutrina, nós temos a prática, nós temos convicções quanto aos ofícios, quanto à doutrina da pregação. Eu expliquei para ele, fiz um resumo, um apanhado para ele. Ele entendeu, embora eu acho que ele não concordou. Tanto que, posteriormente, ele saiu da igreja, né? Foi para uma outra igreja. Embora lá também ele não teve oportunidade até agora de pregar, até onde eu sei. Mas aí o que acontece? Nós temos, então, toda essa estrutura que não. E outra coisa interessante, já pensando no nível denominacional, né, é que nós temos, por exemplo, a relação fraterna com denominações como a PCA e a OPC, né, que são denominações que são absolutamente contrárias à pregação feminina. E eu lembro em 2014, 2018, quando se ventilou e 2018 se aprovou, né, a questão da pregação feminina sob a autoridade dos conselhos, alguns desses representantes, né, dessas denominações que estavam no Supremo Concílio, eles questionaram, mas peraí, mulher pode pregar na IPB? E a resposta dada para eles, representante da PCA, representante da OPC, não ficou tão clara, sabe? Então, assim, deu-se a entender que na IPB não tinha pregadoras. Mas essa não é a realidade. A gente sabe que existem igrejas locais que, inclusive, fazem evidência, produzem provas, né, contra si mesmas nas redes sociais de pastoras, pregadoras, inclusive pentecostais, que não são da IPB. Né? E, assim, isso não é muito difícil, é só você dar uma olhada nos Facebooks por aí, e você dá uma olhada também nos Instagrams, de contas de algumas igrejas, você vai encontrar isso. Então, assim, é uma incoerência muito grande. Né? É pecado por desonestidade, é pecado por desobediência, é pecado por não tratar com seriedade as escrituras e a doutrina que nós declaramos crer. Né?
Sim. Reverendo Christopher, eu sei que você provavelmente já encontrou essa pergunta algumas vezes aí. Como é que você tem respondido aí para acalmar os irmãos e explicar para eles, não, meu irmão, veja aqui que é bíblico, a gente tem essa base bíblica aqui para que não somente sejam homens, mas que sejam homens chamados para o ofício, para a pregação. Como tem sido sua abordagem aí, meu irmão? Reverendo Jonathan, graças ao Senhor, como foi com o Reverendo Broto, ele mencionou explicitamente, né? Comigo também, eu tenho pastoreado apenas uma igreja desde o início do meu ministério, e na igreja que eu tenho pastoreado não há esse tipo de apelo, de clamor. Uma das razões, mesmo a igreja passando por um processo de amadurecimento doutrinário, é que a membresia ela já não abraçava uma ideologia feminista e igualitarista, então não havia esse ímpeto. Isso é uma coisa muito próxima, como eu falei, uma teologia liberal e uma mentalidade progressista está associada a esse assunto. Mas já lidei, por exemplo, com dúvidas sinceras sobre o porquê não uma mulher conduzir um ensino público, mesmo que para outras mulheres, por exemplo. Recentemente, coincidentemente, a nossa gravação, nossa live hoje, ela coincide com a última aula da escola dominical. Eu terminei de fazer uma série de aulas sobre a doutrina da pregação. Eu fiz como que um catecismo particular, um catecismo meu, para expor à igreja a doutrina da pregação, desde que o que deve ser pregado, quem deve pregar, como deve ser pregado, como deve ouvir. Então, foram 14 perguntas associadas a isso. E aí, como um tópico, dois tópicos em apêndice a esse catecismo foi sobre a pregação feminina e vai ser agora a pregação nos padrões de Westminster. Nesse sentido, eu expliquei à igreja sobre esse assunto, eu até deixei aqui o esboço que eu utilizei, né, para tratar com a igreja, e qual é o caminho que eu sempre faço para explicar a quem tem essa dúvida ou para instruir a igreja antes mesmo de chegar a questão para ela, né? Primeiro, uma boa e bem fundamentada exposição da doutrina dos ofícios. Se uma igreja entende a doutrina dos ofícios, ela não vai ser levada por este vento de doutrina. Isto é um vento de doutrina. Este apelo, ele surgiu na igreja concomitantemente com esses dois movimentos que já foram mencionados aqui, o liberalismo e o feminismo, o igualitarismo. Então, a igreja que é firme nesse ponto, ela vai resistir bem. O problema é que no nosso contexto do presbiterianismo brasileiro, há muita ignorância sobre o governo bíblico, sobre a doutrina dos ofícios, muito disso pelo evangelicalismo que se miscuiu com a mentalidade presbiteriana e deixa tudo muito mais diluído, muito mais água com açúcar. A qualidade da formação dos pastores de um certo período provavelmente pode explicar isso. Então, eu explico bem a doutrina dos ofícios e, consequentemente, qual é o ofício que foi separado por Deus para a pregação, que é o ministério da palavra e dos sacramentos. Se eu entendi isto, aí vou entender essas afirmações já foram feitas aqui algumas vezes. Não é meramente mulher não pode. Não é qualquer um que pode. É apenas homens ordenados. Dos que vão ser ordenados, dotados e preparados, apenas os homens foram separados, foram restringidos para esse ofício. Depois de explicar isso, eu explico, tem que responder a questão dos casos extraordinários, em que parece haver uma contradição da doutrina ordinária com esses casos, que é o caso de Miriam, o caso de Débora, o caso de Uda, a profetisa Uda, lá do rei Josias, o caso da Ana, profetisa Ana, o caso das profetisas filhas de Filipe, e as profetisas de Corinto. Então, eu sempre procuro dar uma resposta na teologia bíblica desses casos, para então fechar a porta das objeções. Trato de textos específicos que tratam do assunto, é meu terceiro passo. Então, como 1 Timóteo 2, Tito 2, e eu defendo que Apocalipse 2, 20 também está associado a essa doutrina, que é o caso da a profetisa Jezabel, que pregava na igreja de Tiatira. Então, eu exponho esses textos e, por último, respondo costumeiramente objeções. Então, ordinariamente, quando eu vou tratar do assunto, e foi o caso também dessa última aula que eu dei na escola dominical, eu sigo esses 4 passos. Exponho a doutrina dos ofícios, respondo logo os casos extraordinários, trato dos textos particulares do assunto, do debate, inclusive corrigindo um erro que foi cometido nesse concílio, reverendo Tocachique.
por um teólogo muito capaz que, ao invés de usar texto claro para jogar luz num texto obscuro, pegou um texto obscuro de Corinto para reinterpretar um texto claro, que era o texto de 1 Timóteo. Então, faço a devida ordem deste ponto e, por último, respondo objeções, dúvidas prévias e abro para a igreja. Então, aí as dúvidas comuns mas então quer dizer que mulher não pode ensinar para criança, quer dizer que mulher não pode nem conversar no privado, sobre aí essas coisas esses espantalhos que vão fazendo, ou dúvidas sinceras, a gente vai responder. Então, eu costumo seguir esses 4 passos na sistematização da resposta para ficar o mais claro possível, mostrando também, de forma introdutória, a razão pela qual esse assunto existe no nosso contexto, que é basicamente esse ímpeto ideológico no nosso meio. Sim. E é interessante, né? Assim, a gente tem toda essa argumentação e tem um aspecto robusto. Desculpa, reverendo. Desculpa, faltou na questão, e expõe a questão confessional, que é um ponto muito importante, dos nossos padrões, não só o catecismo maior, na pergunta 158 e 159, mas ainda que não subscrevendo, mas como documentos que lançam luz ao que nós subscrevemos, o Diretório de Culto Público e a forma de governo e ordenação presbiterianos. Esses documentos, eles são, assim, mais claros do que o sol ao meio-dia. Não tem só um coração realmente inclinado para o mal, para distorcer essas coisas. Sim. E é interessante que os irmãos trouxeram aí sobre o aspecto que às vezes fica parecendo que é uma questão, não, é uma questão dos homens contra as mulheres, né? Mas veja que a questão que está sendo debatida aqui, né, que a gente tem mostrado que não é uma questão de simplesmente as mulheres não podem pregar. Ninguém, né, que não tenha sido chamado, ordenado, né, e tenha os dons, deve fazê-lo, né? E nós vemos isso nas escrituras, né? Como foi mencionado aí, se nós traçarmos uma linha do tempo aí da teologia bíblica, nós vamos ver que aqueles que tomam, né, que têm um ofício de ministério da palavra, foram homens que Deus chamou, né, para o exercício ordinário daquela função, né? A gente vê apóstolos, né? Foram os 12 apóstolos homens que Deus chamou para isso, né? Os próprios evangelistas, né? Também e as cartas pastorais para 2 homens, né? Para Tito e Timóteo, né? E para que se escolham ali os presbíteros, características, adjetivos masculinos daqueles que exerceriam o ofício, né? Uma coisa que sempre me chama muita atenção é a conexão do final do capítulo 2 de Timóteo com o capítulo 3, né? Porque o capítulo 2 termina dizendo, então, ali, ou tem ali naquela parte sobre a mulher, que a mulher não deve ensinar, né, e exercer autoridade, né? E aí fica a pergunta no capítulo 2, quem é que deve, então, né? Ensinar e exercer autoridade. E aí o capítulo 3 responde, porque ele diz que o presbítero ele tem que ser apto para ensinar, então respondeu, e ele deve ser alguém que governa bem a própria casa. Então, ele é que vai exercer a autoridade na igreja, né? Então, para além aí das perguntas, né, a 158, que deixa muito claro aí a questão do aparato bíblico que dá respaldo para somente os ministros, né, da palavra pregarem, né? Mas os irmãos tocaram num assunto aí interessante sobre essa questão da confusão, né? E como o reverendo Tokashik falou, eu às vezes tenho um pouco de dúvida se a confusão ela é simplesmente uma confusão ignorante ou se é uma confusão intencional que fazem com relação a pregar e testemunhar, né? Um pastor conhecido aí da nossa denominação solta um vídeo aí para falar sobre isso e fala assim, não, mulher pode pregar, ela fala do evangelho para as pessoas, ela essas coisas assim que... Vizinho, para amiga, né? Para mãe, para vizinho, irmã. família, e traz essa confusão, né? De que confundem o que é a pregação no sentido de um arauto autorizado, né? Para levar a mensagem, para o testemunhar, né?
do evangelho, que é o papel de todos os crentes, né? Eu queria ouvir de vocês acham que isso faz parte um pouco da problemática aí, porque o pessoal usa a pregação num sentido muito lato, né? Num sentido muito amplo, e para incluir tudo, e aí às vezes, puxa vida, então quer dizer que a mulher, vocês estão falando que a mulher não pode, como o reverendo Cristo falou, ela não pode conversar com alguém sobre Jesus? É isso? É isso que a gente está dizendo, irmãos? O que a gente está querendo dizer aí? Então, eu acho que parte dessa confusão, né? Embora é uma parte menor, mas é uma parte menor que acaba contribuindo para enfraquecer a estrutura doutrinária, né? Essa confusão etimológica. A gente vê aí entre os membros da igreja não sabem definir o que é pregação, né? E vou ter um passo a mais, não sabe definir o que é culto. Que é outro detalhe, né? Então, se reuniu para chá de bebê, aí já bota o nome culto do bebê, né? Reuniu para poder fazer boda, qualquer atividade, culto não sei das quantas, culto, tudo vira culto. Então, quando tudo vira culto no sentido de solenidade, em termos de adoração pública, né? Nada é culto. Então, assim, acabou virando uma bagunça. Então, acho que nós temos esse problema de confusão, como já foi observado aqui, nós precisamos definir os termos, precisamos definir as doutrinas, a doutrina da pregação, a doutrina do que é culto, a doutrina dos ofícios. Nós temos um problema eclesiológico por ignorância, mas nós temos, na verdade, o real problema é de desonestidade confessional e também de infidelidade ao ensino da Escritura, numa tentativa de fazer uma leitura externa, uma leitura cultural, né? Uma leitura sociológica da Bíblia e não uma leitura exegética. Então, quer dizer, em vez de fazer uma leitura em que se extrai o ensino da Escritura para a autoridade dela sobre nós, nós temos visto que as pessoas querem levar a cultura presente de um feminismo, de uma cultura igualitarista para dentro da Escritura. E aí quer usar os óculos da sociologia, né, de uma hermenêutica mais sociológica para interpretar a Escritura. Então, acho que esse é um problema sério, né, que nós estamos enfrentando também. Sim. É uma confusão realmente, reverendo Jonatas, etimológica, né, do que significa, da definição das palavras e de como elas são aplicadas na própria Escritura Sagrada. Porque a pregação pública em um culto público e comunitário, com santa convocação, pelo embaixador de Cristo, o ministro do Evangelho, que é também o mesmo que vai ministrar os sacramentos, é uma coisa. O ensino público à igreja é uma coisa. Agora, Eunice e Lloyd ensinar a Timóteo não é um quebra do mandamento. Priscila sentar junto com Áquila e auxiliar privadamente em um aconselhamento, em um auxílio. Apolo, que era mestre, era pregador, mas que tinha alguns pontos que precisavam ser esclarecidos, isso não é quebra do princípio. As mulheres terem ainda anunciar os apóstolos que Cristo ressuscitou, porque elas foram as primeiras a testemunharem, compartilhar a notícia, isso não é quebra do princípio. Agora, você não vai encontrar nenhuma pregadora em Atos anunciando publicamente o evangelho, como você vê os apóstolos fazendo. Você não vai encontrar Paulo recomendando isso nas epístolas, você não vai encontrar isso em canto algum, porque a Escritura sabe distinguir, e aquele que é versado nas palavras do Senhor, sábio, conforme Paulo menciona a Timóteo, ou aquele que não distorce as sagradas escrituras, como Pedro fala em 2 Pedro 3, para a sua própria perdição, vai saber também distinguir o que é uma coisa da outra. Agora, quando quer se fazer confusão, quer para si mesmo, quer para a igreja do Senhor, então faz tipo de trocadilho até infantil no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Então, são momentos diferentes, são ambientes diferentes, são contextos diferentes, e isso não pode ser confundido. Uma outra confusão, me permita, reverendo Jonathan, não sei se o senhor pretendia colocar, mas eu vou colocar no mesmo pacote aí do testemunhar e do pregar, é o texto de Tito 2, quando Paulo orienta a Tito que as mulheres mais velhas pudessem ser sóbrias, sábias, para serem mestras do bem,
a fim de que ensinem as mulheres mais jovens a serem amantes dos seus maridos, boas donas de casa, amantes dos seus filhos, piedosas, etc. Resumindo, serem piedosas e viverem as suas vocações de esposa e de mãe, cuidando do seu lar. Muitas irmãs, até no meio presbiteriano, até irmãs sérias que são contra a pregação feminina, pega esse texto e fala assim, não, mas está vendo, mas pode ter o ensino público de uma mulher para outra mulher. E aí, só que o texto não fala de ensino público. Toda a construção neotestamentária, inclusive na epístola de Paulo a Tito, o texto se refere, quando Paulo se referia ao ensino público, ao ensino doutrinário, ao ensino da pregação, da instrução, ele sempre usava as palavras do campo semântico associado ao ensino. Então, didascalia, didáticos, lalel, sempre associado à pregação, ao ensino, etc. Essa palavra que, infelizmente, a maioria das versões traduzem por ensinar, para ensinar, ela é a palavra sofronizo, se não me engano, que é a palavra associada ao passar uma prática, um ofício para um outro. Então, era como um artesão ensinava um outro artesão. Ou, no nosso contexto moderno, como um personal trainer ensina um aluno a fazer o movimento certo. Então, era um ensino muito prático. É o ensino de uma mulher mais velha que pega na mão de uma moça casada que está perdida, desorientada e vai com amor, com paciência. Oh, minha filha, é assim que você vai agir, é assim que você tem que fazer. Isso não é coisa pouca. Uma mulher mais jovem, recém-parida, por exemplo, recém-casada, que recebe a bênção de uma mulher que entendeu o mandato do Senhor e faz isso por ela, a gente tem inúmeros testemunhos aqui em nossa igreja da bênção que é a vivência desse texto. Então, muitas querem pegar esse texto, Tito 2, e aplicar, então, ao ensino público de mulheres. Não, mas só para mulheres, mas não é isso que o texto também está dizendo. O exercer a autoridade de ensino no sentido público, e não importa o grupo, mais especificamente, né, no sentido de se é misto ou se é só mulheres mais velhas, né? Nesse sentido que eu estou querendo me referir. Mas é o tipo de ensino ali que é dado. Então, essa é uma outra confusão junto com essa do testemunhar, para parecer que a doutrina ela é absurda. Ela quer tolir coisas que a Bíblia está mandando, mas não. A Bíblia ela não se contradiz. Então, para cada afirmação doutrinária clara, se tem a prescrição, a previsão de alguma exceção, a Bíblia também vai esclarecer e vai deixar cada coisa no seu devido lugar para não gerar inconsistência. Então, a inconsistência está muitas vezes em quem está procurando essa inconsistência para levantar-se contra a doutrina bíblica. Então, realmente é uma confusão que é feita deliberadamente muitas vezes. Eu concordo, reverendo. Sim, é bom trazer isso daí, né? Porque como você disse, né? Muitas vezes a confusão está na cabeça, ou na pressuposição que a pessoa chega, né, no texto. Então, essa pressuposição já leva a usar esse texto como se ele estivesse indo contra o outro, né? E assim, a gente vê ali claramente no texto de Tito, há um contexto próximo ali de discipulado, né? Ele não está falando de conferencistas ali, ele está falando de uma irmã mais velha da igreja que vai ajudar uma irmã menos experiente da igreja, né? É uma carta que Paulo envia para que seja tratada uma questão ali na igreja, que nós vamos aplicar nas nossas igrejas, né? Para o relacionamento entre as mulheres ali da igreja, num relacionamento de discipulado, de vida mesmo, né? Mais do que palestrantes nacionais e coisas desse tipo, né? Mas foi bem lembrado isso aí, viu, reverendo? Acho que contribui bem aí com o que a gente está falando, né? Uma outra coisa que eu creio que contribui, tem um livro que eu gostaria muito que tivesse em português, eu acho que ele ajudaria, quem sabe até o ano que vem, esse livro não saia aí para a gente ter mais ferramentas, né? Porque a acusação muitas vezes é que, e a gente pode chegar nesse tópico depois, mas a acusação é tipo assim, não, vocês querem ser contra só porque está lá no catecismo, como se não tivesse base bíblica por trás, né? Mas o livro se chama Preaching in the New Testament. Pregação no Novo Testamento é do Jonathan Griffiths. E
é daquela série de teologia bíblica, né? Que o editor é o Carson. E esse livro é muito interessante, que ele faz um estudo de todas as palavras do Novo Testamento que são usadas para pregação. E ele mostra que, assim, é muito claro que essas palavras são associadas ao ajuntamento do povo de Deus, a alguém que é autorizado para pregar. Não tem como. Se você estudar a Bíblia e olhar as palavras, você vai descobrir isso. Não tem como. É só se você quiser mesmo fazer confusão, né? E uma das conclusões que ele diz é que a palavra mais técnica é a palavra querusso, né? Que é do arauto, né? E acho que essa palavra é importantíssima para a gente entender a distinção, né? Entre testemunhar, uma conversa e tudo mais, e o que a gente está querendo dizer por pregação, né? O arauto era o mensageiro autorizado do rei. Ou seja, quando o arauto chegava, né, para trazer ali a mensagem, todo mundo sabia que aquela era a mensagem autorizada. Falou assim, ó, se o arauto falou, é assim, é autoritativo da parte do rei, né? E assim são aqueles que foram chamados para proclamar a pregação autoritativa, que é diferente, por exemplo, do peso de, embora tenha o seu papel, do peso do discipulado lá em Tito 2. Né? Uma irmã pode chegar para falar, olha, irmã, eu acho que isso aqui pode ajudar seu casamento, pode te ajudar na criação de filhos, mas há uma conversa ali entre irmãs. Não é uma mensagem, Isso, né, né? não é um querusso, né, que vai dizer, olha, se você estiver indo contra isso aqui, você está indo contra, né, Não é um assim diz o Senhor. não é um assim diz o Senhor. Né? Então a gente precisa Ela não diferenciar isso aí. exerce autoridade de homem, né? Usando a linguagem lá de 1 Timóteo 2:12, né? Que o ponto principal é esse aqui, né? Ela não pode exercer autoridade de homem. E de homens chamados, de homens que são comissionados, ordenados, publicamente reconhecidos, né? Então, acho que esse é um ponto que precisa ser sempre lembrado. Sim. Agora, uma coisa que é importante, que a gente precisa orar a Deus e trabalhar para que isso ocorra um despertamento, é por parte dos nossos presbíteros. Porque se nós pastores, né, se os presbíteros docentes, que somos nós, nos engajarmos, né, na defesa da ortodoxia, da prática correta da doutrina, né, da santidade, da obediência, mas se nós não tivermos o apoio dos presbíteros na igreja local, nos presbitérios, no sínodo, no Supremo Concílio, essa batalha é perdida. Porque o voto deles é extremamente importante. Na história da igreja, os presbíteros eles são importantes, eles são necessários, não só para a argumentação, mas também para o voto e o apoio, quando tomam assento representando a igreja. Então, nós temos que, de fato, produzir material, vídeo, aula, explicações, textos, traduções, publicações, para que os nossos presbíteros eles entendam, se posicionem e sejam desafiados à fidelidade, né? Inclusive, Sim. nessa batalha que nós estamos tendo dentro da IPB. Importantíssimo mesmo. Irmãos, uma outra confusão que eu creio que tem aí, e até a gente já ouviu algum desses dos destacados, vamos colocar assim, dentro da IPB, né, daqueles que falam muitas vezes e as pessoas escutam por causa do status e do reconhecimento que tem, né? Um desses disse que na tradição dele não tem culto solene, né? Não sei se os irmãos ouviram essa frase aí, porque o que nós vemos aqui na decisão, né? Eu posso até ler um pedaço aqui na decisão do Supremo Concílio, né? Por exemplo, a número 4 diz assim: determinar que os concílios zelem para que não se estabeleça precedente quanto à pregação feminina no culto solene em seus respectivos campos, igrejas, congregações e pontos de pregação. E aí, então, o pessoal vai
usar o argumento de que não, mas ela está falando, mas não é no culto solene, né? Não, E aí, irmão, culto o que solene vocês não acham existe, dessa tem culto confusão aí? público. Esse foi o argumento, né? Sim. Diz, a IPB não tem culto solene, tem culto público. Aí fala assim, gente do céu. Mas esse é o tipo de contra-argumento que, na minha opinião, revela uma desonestidade assim, absurda, né? Porque hoje da IPB, se você pegar de criança a idosos, pessoas que tenham boa formação acadêmica, ou que, mesmo que sejam desfavorecidas com a educação formal, analfabetas, etc., se você perguntar para qualquer membro da IPB e perguntar assim, você sabe explicar o que é culto solene? Rapaz, qualquer membro da IPB sabe, qualquer membro. Então, assim, a gente vê que o absurdo da desonestidade é um negócio que quer pegar uma vírgula fora do lugar, né? Um preciosismo técnico que inclusive, nem existe. Porque se o princípio de liturgia, se nos nossos documentos, na carta pastoral de culto, de liturgia da IPB, usa a expressão culto solene, né? Então, é um negócio assim que eu fico, confesso para os irmãos, eu fico boquiaberto com nível baixo de contra-argumento, sabe? Porque não tem argumento bíblico, não tem argumento realmente confessional, e aí precisa pegar uma expressão da decisão do Supremo Conselho para poder caçar brecha e poder por ali tentar derrubar a decisão. É um preciosismo, assim, absurdo, né? Ou seja, tem como o culto não ser solene, né? Essa aqui é a pergunta, né? Porque se ele diz que na igreja dele não tem que o culto é público, não é solene, tem como um culto não ser solene, né? Pois é um joguete de palavras. De fato, a Constituição, o princípio de liturgia fala de culto público, é a linguagem própria dos nossos padrões, mas na tratativa informal, talvez por imprecisão ou não no documento, mas a gente sabe que são termos intercambiáveis, né? O culto solene como uma solenidade, um culto que há uma disposição diferente da devoção privada, da devoção familiar, de alguma reunião de oração, há uma reverência, um temor, há elementos específicos, há uma condução específica, então tudo isso demanda uma solenidade, né? Um rito no sentido geral da palavra, no sentido negativo da palavra, que não é próprio em outros ambientes. Então, realmente, a palavra é essa que o reverendo Tokashi falou, ela é desonestidade. Isso é desonestidade. Então, é difícil realmente Eu fiz lidar com parte esse tipo de falácia. Desculpa interromper, Iver, mas eu fiz parte da Não, comissão. mesmo. Eu fiz parte da primeira comissão que deu o relatório em 2014, né? Sobre pregação feminina. Fui membro da comissão. E eu lembro que numa reunião, teve uma reunião. Nós tivemos 4 anos, o relator, assim, segurou o máximo, eu não vou citar o nome dele, né? Ele segurou o máximo para, na véspera do Supremo Conselho, isso já era maio, né? Ele convocou uma reunião e a reunião aconteceu num dos nossos seminários, né? E eu estava lá presente. E o relator da comissão teve a descabida coragem, num momento lá de forma muito descontraída, conversando, brincando, rindo, etc. Ele pegou e soltou assim. Porque, inclusive, Calvino era a favor de não só de pregação feminina, mas de ordenação feminina. Aí, sabe quando você fala no ar, assim, você fala assim, gente, eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo isso. Não. E assim, tinha presbíteros, outros pastores, e alguns, inclusive, balançaram a cabeça concordando. E coincidentemente, eu estava à frente, né, do outro lado da mesa, frente a frente com ele, e naquele período eu já estava lendo, né, preparando meus projetos de escrita em Calvino, tal, etc., traduzindo já alguns textos dele, pensando numa publicação.
E aí eu falei assim, reverendo, eu confesso que eu não li já, não posso dizer assim que eu sou um especialista em Calvino, assim, etc, etc, mas eu gostaria de saber em que texto, em qual documento, quais são os argumentos que Calvino ele defende pregação feminina e inclusive, ordenação feminina, né? E aí ele, não, tem uma autora que, inclusive, foi traduzida em português, eu esqueci o nome dela. Aí eu falei assim, Jana Dempsey Douglas, né? Ele falou assim, acho que é essa daí mesmo. Né? Inclusive, eu tenho o livro, né? Mulheres, Liberdade Calvino, Ministério Feminino na Perspectiva Calvinista, publicado, não surpreendentemente, pela editora de Daquê, né? E aí, rapaz, eu falei assim, olha, reverendo, eu tenho esse livro e eu já o li e eu não vi em nenhum lugar lá essa senhora, que é uma pastora feminista, teóloga, liberal, né? Que faz faz várias afirmações revisionistas da história do período de Calvino, inclusive do próprio Calvino, e o melhor argumento que ela apresenta é de um contemporâneo de Calvino, já na fase final, que morou um breve período em Genebra, enquanto refugiado, e depois foi embora para a França. E, num dos documentos, ele menciona a possibilidade interpretativa de Romanos 12, de Febe ser uma diaconisa. Hipótese, ele menciona. E esse texto ele manda para Calvino, como muita gente mandava, para Calvino ler, e Calvino, em linhas gerais, diz que a obra dele era uma boa obra, né? Ponto. E aí, a partir disso, essa senhora constrói, né, a partir do silêncio de Calvino, toda uma argumentação que Calvino era a favor de ordenação feminina. Rapaz, é para matar metade do mundo, sabe? De fome, de raiva. Tem forçação de barra e tem isso aí, né, pastor? Oi? Tem forçação de barra e tem isso aí, né? É um outro nível de forçação de barra. O conceito de forçação de barra foi atualizado ao quadrado, sabe? De com força. De com força, como diz lá em Rondônia. Eu falei assim, rapaz, eu fiquei olhando assim. Aí quando eu questionei, inclusive, para a infelicidade dele, eu desconfiei que esse argumento fosse levado por causa desse bendito livro aqui, e eu imprimi alguns textos que eu tinha traduzido sobre Calvino e a opinião dele sobre mulheres, né? E aí, alguns desses textos aí, como 1 Coríntios 14, como 1 Timóteo 2, Tito 2, e aí, alguns textos de comentário, das citações das escrituras, eu falei assim, olha, em nenhum lugar onde Calvino, de forma objetiva, clara, argumentativa, comentando, analisando o texto, ele dá sequer sombra, nenhuma possibilidade de pregação feminina e muito menos de ordenação feminina. Sim. Então, é uma má-fé, assim, desenfreada, ladeira abaixo, sem nem pensar em encostar no freio. Sim. E é interessante aqui na Confissão de Fé, né, quando diz que, no capítulo sobre o culto religioso e o domingo, né, diz que agora sobre o evangelho, né, nem oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho. Aí ele diz, como também mais solenemente em assembleias públicas. Né? Então, aqui a confissão junta as duas coisas, ou seja, ajuntou o povo publicamente para adorar é solene. Né? Acho tão solene. Vai ser algo como o reverendo Christopher disse aí, né? Algo que deve ter respeito, deve ter reverência, né? É algo solene, né? Mas, ok, uma outra pergunta sobre isso que toca na nossa confessionalidade aí é a questão de que os irmãos acham que tem espaço dentro dos nossos documentos para que seja tomada uma decisão
que permite a pregação feminina? Ou seja, tem como argumentar com os nossos documentos isso? Ou se quiserem fazer isso, na verdade, vão ter que mudar os documentos? O que os irmãos me dizem? Vão ter que mudar. Vão ter que votar uma constituinte, né? Ou uma mudança já era para ter feito isso em relação a questão de imagens, né? Mudaram sem fazer isso. Então, o famoso tapetão, né? O que está sendo feito, o que está sendo feito agora, reverendo Jonatas, é o que eu chamo de uma... não se há coragem, e que bom que não chegou a esse ponto ainda, de querer mudar os documentos confessionais. Até porque, para que uma mudança dessa possa acontecer, tem que ser feito um gasto de energia muito grande, a questão da votação dos presbitérios, a IPB do tamanho, né, não sei quantos presbitérios, a proporção dos votos, tem que bater lá bem certinho, mas criou-se uma mentalidade... São quantos terços? Acho que é 2 terços. 2 terços, se eu não me engano. Mas criou-se uma mentalidade de que decisões conciliares elas são mais poderosas e mais fortes do que o pacto eclesiástico prévio que dá força à liga denominacional, que é a confessionalidade. A Constituição da IPB, inclusive, ela reafirma em vários momentos que a confessionalidade é o que, obviamente, né, a Escritura Sagrada e interpretação pelos nossos padrões é o que tem que nortear as decisões conciliares. E que há alguns momentos em níveis conciliares que, se as decisões elas forem contrárias à confissão de fé e à Constituição, elas são nulas de pleno direito. Sim. Então, elas já são natimortas só por terem sido feitas de forma contrária aos nossos padrões. Porém, além da ignorância desse ponto deliberada, há um trabalhar para a ideia de que decisões conciliares são mais fortes do que os acordos constitucionais, os acordos pactuais que ligaram as igrejas locais. E aí, eu simplesmente não trabalho mais para mudar o texto da confissão. Eu trabalho para reinterpretá-lo. Isso aqui é Foucault, Michel Foucault e Derrida, purinho. Porque eu não simplesmente vou para o que está no texto, para a intenção do autor. Eu vou reinterpretar descaradamente. E tem alguns casos que é vexatório, é ridículo. É de você ficar com vergonha de ler o documento, porque o cara cita o texto da confissão e tá escrito assim, mais ou menos, né? A grama é verde. Aí citou a confissão de fé, que diz assim, a grama é verde. Então, veja, é confessional afirmar que a grama é vermelha. Tem casos que é dessa natureza. Então, assim, é absurdo, chega a ser absurdo. A questão da pregação feminina é um destes, porque você pega nos nossos documentos confessionais, nos nossos 3, infelizmente nós só subscrevemos os 3 que chegou de herança norte-americana e não os 6 que vem da nossa herança escocesa. Dos 3, o Catecismo Maior fala em 2 perguntas. A gente sempre foca nas perguntas 158, né? Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que são suficientemente dotados, bem como devidamente aprovados e chamados para este ofício. Houve um pastor que no Supremo Concílio, se não me engano, em 2018, levantou-se para defender a tese de ministério. A palavra é office, é ofício. E aí o documento é claro. É o chamado iluministro do evangelho, né, da IPB, né? O texto é claro. E aí, a pergunta 159 vem: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Aí ele vai dar nome. Aqueles que são chamados a elaborar no ministério da palavra devem. Então, ele acabou de falar na pergunta 158 qual era o ofício. Ele puxa o contexto e especifica. Que ofício é esse? O ministério da palavra. Ponto. Contextualmente, nós temos o fato de que na Assembleia de Westminster foram escritos primeiro a forma de governo e ordenação presbiterianos, depois o Diretório de Culto Público e depois o Diretório de Culto Privado e Familiar. Esses 3 documentos foram escritos antes da Confissão de Fé e dos Catecismos.
Então, por ordem, eles focaram na doutrina da pregação, do culto, dos ofícios, quem deveria conduzir o culto, quem deveria pregar, a ministração dos sacramentos, etc. Todos os detalhes e minúcias fundamentados, eles colocaram nesses primeiros documentos. Nos demais, eles não esmiuçaram tanto. No Catecismo Maior, 2 perguntas tratam sobre pregação. Mas quando eu olho à luz do todo, os textos são claros, que eles intentavam que era só o ministro da palavra e dos sacramentos é que deveria ser o pregador ordinário da palavra. Ponto. Não havia dúvida. Então tem que ser feito muita forçação, muita. Isso é tão claro que os nossos pais, quando foram receber a confissão de fé, eles foram lá e deixaram claro, pessoal, a confissão não trata no capítulo sobre o governo de igreja, os ofícios, mas só para deixar claro que já está afirmado na forma de governo, já está muito claro isso. Então, para ninguém usar a confissão de fé contra a nossa doutrina. Então, o que muitos fazem é isso hoje. Não querem mudar o texto, amém, porque ainda não avançaram para esse ponto de corrupção, não querem mudar o texto, mas vão lá e ficam reinterpretando de forma pós-moderna, de forma relativista, empurrando goela abaixo decisões conciliares que são natimortas, elas já são totalmente nulas de pleno valor, porque elas são contrárias à nossa confessionalidade, e de forma esdrúxula, mudando a bel prazer o conteúdo do texto ou a interpretação do texto. Então, assim, realmente, só vai passar se mudar o texto ou se todo mundo, como a gente fala aqui no Nordeste, né, se fizer doido, eu acho que essa expressão deve ter em outros cantos do Brasil, se fizer de doido e fingir que não está, o texto não está falando uma coisa muito clara, porque tá. Se tomar essa decisão, esse vai ser mais um passo de quebra do pacto eclesiástico da IPB por parte do Supremo Concílio. Mais uma decisão contrária aos padrões do Westminster, mais uma decisão, mais uma fissura, mais uma ruptura no pacto eclesiástico, forçando contendas no meio da igreja e a falta de unidade. Então, isso é muito, muito, muito grave. Não à toa, Thomas Boston, quando comentou Apocalipse 2, versículo 20, sobre a pregadora Jezabel, ele fala assim, quando uma denominação aprova pregadoras, não apenas mostra um nível de corrupção nessa igreja, mas ela pavimenta o caminho para divisões no meio da igreja. Porque esse vai ser um dos primeiros passos. Ele alertava no século XVII os riscos desse tipo de coisa. Então, isso é muito grave. É só mudando ou se fazendo de doido. Me permitam a franqueza nordestina, Sim. que a gente pode provar esse tipo de coisa. Reverendo, aproveitando esse ponto aí do revisionismo, né? Você citou aí que, de fato, no catecismo maior, original, né, nós temos chamados para o ofício, né? E eu estou aqui com um catecismo maior que está disponibilizado pela IPB, e ele aparece aqui chamados para o ministério, né? E os irmãos conhecem o argumento aí que foi ventilado, né? Que é o seguinte, não, que quando houve a tradução do catecismo, né? Mudaram aqui de ofício para ministério, porque na verdade estavam ampliando aqui, né? O que está querendo dizer, não é mais simplesmente não colocar o ofício porque é o exercício do ministério, né? Os irmãos têm conhecimento histórico aí de como rebater essa questão aí de por que no Brasil preferiram usar a palavra ministério? A gente, para não ofender, a gente fala assim, dá aquela espirrada, né? Dá aquela coceira no nariz e fala assim, mentira! Né? Ai, cara, assim, em primeiro lugar, a IPB não tem uma tradução oficial. Já começa por aí, né? Se você pegar as últimas nos últimos 10 anos, não vou muito longe, não, nos últimos 10 anos, a tradução, as publicações dos nossos padrões de fé tem edições de tradução diferente, né? Por exemplo, eu tenho aqui, nós estamos fazendo devocional diariamente agora, usando o breve catecismo, após o almoço, né? E
eu tenho aqui comigo 3, da cultura, editora, cultura cristã, 3 traduções diferentes. 3 traduções diferentes. Então, nós não temos, vamos começar falando a verdade, nós não temos uma tradução oficial. Já começa por aí. Né? Então, esse é um detalhe. Eu não vou entrar em outras questões, porque não cabe aqui agora, e eu acho que é despertar a gente maldosa que talvez assista isso aqui para achar argumento para problematizar mais ainda a situação, né? Mas nós não temos tradução oficial, então já começa por aí. Então, quando você não tem a tradução oficial, você recorre ao original, né? E no caso da Confissão de Fé, nós adotamos aqui no Brasil a edição revisada americana de 1887, né? 1888, se contar o ano da aprovação e uso dela, né? Então, eu acho que esse argumento... passagem, nenhuma revisão foi feita no Catecismo Maior. Nenhuma revisão foi feita no Catecismo. E que diga-se de passagem que nenhuma revisão foi feita. Nem do Breve, nem do Catecismo Maior. As revisões, as alterações em um concílio legítimo, é sempre bom a gente lembrar isso aqui, porque tem uma turminha aí na internet aí dizendo, olha, adulteraram a Confissão de Fé, a Confissão de Fé deles é adulterada. Eu falo, rapaz, não sei se a gente tem que lutar com os desonestos dentro da IPB e os de fora também, sabe? Porque eu falo assim, rapaz, não foi uma adulteração, foi um concílio de uma denominação legítimo, idôneo, né, que fez uma revisão que a própria confissão reconhece como sendo possível. Pronto, né? E os caras ficam falando bobeira. Mas isso é outro assunto para outro momento, né? Mas você vai para o texto original. Então, você tem dúvida, vai para o texto original, o que a palavra significa, né? Mas, ainda assim, usando o argumento que o Christopher usou agora há pouco, né? A própria expressão ministério da palavra é um termo que ele é conhecidíssimo nos nossos documentos e na nossa eclesiologia. Se você perguntar assim, quem é o ministro da palavra? Não é o diácono, não é o presbítero regente, não é a professora escola-mical, não é o irmão ou a irmã que está sentada no banco, é o pastor, é o presbítero docente. Então, é outro ponto de desonestidade, é você pegar um termo que é comum, que é de senso comum, que é de uso comum, documental, inclusive, e dizer que ele não significa o que ele significa porque quer se dar um significado mais amplo. É desonestidade também, cara, intelectual, um negócio desse. Sim. Agora, respondendo à pergunta lá, se é possível alterar, eu creio que não. Se nós seguirmos a nossa documentação, como agora em 2022 se fez, coerentemente, seguiu a Constituição da IPB, seguiu a confessionalidade, seguiu a nossa eclesiologia e decidiu, mulher não pode pregar. Pronto. Sim. Então, se isso acontecer novamente, vai se ratificar a mesma decisão. Sim. E é interessante, né, aqui, mesmo entrando sem entrar na discussão aqui sobre a questão do chamado para o ministério, né, se você olhar os textos que são usados aqui como texto prova, são textos que dizem respeito ao trabalho do ministro, né? Temos aqui 1 Timóteo 3:2, você apto para ensinar, né? E como o reverendo Christopher trouxe aí, a próxima pergunta do catecismo já responde, né? Que ele fala assim, aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra. Ele diz que ministério é esse, né? E como foi dito, né? Até a nossa Constituição está lá, ministro da palavra, o ofício é ministro da palavra, né? Então, realmente como a gente falou, que é uma relativização de termos absurda para tentar provar o improvável, né? E é ministério da palavra e dos sacramentos, né? Então, tem missionária indo pregar não sei aonde, lá nos rincões do Brasil. Aí, para fazer o sacramento, tem que ir um pastor. Não faz sentido. As incoerências, né? Só que a pregação é maior que o sacramento. Exato. Sim. Inclusive, é um elemento essencial. Se você tem um culto público do dia do Senhor e você não tem pregação, você não tem culto. A Igreja Romana, ela tem a Eucaristia como
a essência do culto, né? Tanto que eles têm a reunião lá, tal, etc. Se não tiver a Eucaristia, a celebração por um clérigo da Eucaristia, não teve missa. Na nossa eclesiologia, não teve pregação, não tem culto. Pode cantar lá 3 horas. Pode fazer o que quiser. Não tem pregação, não tem culto. Sim. É um negócio Não que sei o se pessoal... esse tipo... eu ia brincar, Reverendo Jonatas, com a sua última fala, que eu falei que eu não sei se esse tipo de joguete de palavras e de relativismo, se Michel Foucault e Derrida, eles ficariam mais assustados por ver isso acontecendo no meio de uma igreja presbiteriana, ou se eles bateriam palma de ver que conseguiram chegar lá, entendeu? Sim. De, rapaz, deu certo. Até no meio desses caras aí, a gente conseguiu entrar na mentalidade e fazer com que eles peguem um texto e façam um marabalismo para poder introduzir a nossa perspectiva ideológica, né? Então, assim, é assustador, irmãos. E embora fazendo piada com isso, é de escândalo. É de escândalo. É de você olhar, assim, que ponto a gente chegou. E o nível, inclusive, para esse tipo de argumento ser usado em nível conciliar, o nível do debate, assim, é uma coisa assim vexatória. Então, meter o rosto no chão, nos pó na cinza, nos humilharmos por tudo isso e clamar ao Senhor misericórdia, para que o Senhor livre e, e purifique a igreja destes que insistentemente perturbam. Teve um cara que se levantou no último Supremo Conselho, no último, 2022, e pediu assim, irmãos, não vai ser feito nada não contra essas pessoas que todo o Supremo Conselho fica entrando com um documento contra uma coisa que é não confessional. Teve um cara lá que se levantou, indignado. Eu fui, rapaz, eu acabo... porque todos para um concílio é isso. Todos para um concílio é isso. E Porque o direito conciliar de revisão de matéria, a gente tem que defender ele. Né? Direito de revisão de matéria. A gente tem que defender isso, faz parte do nosso sistema. Agora, uma coisa é o direito de revisão de matéria, como teve revisão, né, em 2014, 2018, daquela Sim. decisão famigerada da unção com óleo, como houve direito de revisão do mulheres poder pregar sob a autoridade do Conselho de Decisão 2018, que caiu em 2022. Então, assim, nós devemos defender o princípio. Agora, o que nós precisamos, o Supremo Conselho já deveria fazer cara, os caras estão insistindo em diluir a igreja, em corromper a doutrina da igreja. Não é um recurso de revisão de matéria em que procura-se a fidelidade dos documentos, da doutrina. Os caras estão propondo doutrina estranha para a igreja. sim. E essa fala desse pastor me chamou, não era nem questão da revisão, reverendo, que é revisão do direito mesmo, presbiteriano, etc. Sim. Mas era o que me chamou a atenção foi um ancião, já era um ministro já mais antigo, sinceramente o presbítero, que já tinha participado de vários prêmios. Foi a observação dele de que não sei quantos supremos concílios esse assunto fica insistindo em entrar na igreja, insistindo em perverter a igreja. Então, o que mais me chamou a atenção foi a reação de constatação, de que fica lá batendo o tempo todo, como se espera alguma oportunidade em que o plenário não tem alguma maturidade, sei lá, talvez nesse assunto, não sei, ou tem alguma mudança na sua perspectiva para a coisa entrar. Então, eu acho que a reação desse pastor foi muito isso, foi de constatar essa insistência, né, para ver algum momento oportuno. Sim. E creio que, Reverendo Cristo, você comentou aí sobre a relativização, como mostra o nível de argumentação, e a gente tem falado sobre isso daqui, que não tem embate bíblico e confessional para provar o que eles querem provar, né? Na verdade, é só jogo de palavras, jogar com o sentimento das pessoas para tentar colocar um contra o outro, mas não tem argumentação bíblica. E acho que uma coisa que me chamou a atenção, os irmãos podem comparar aí depois o tamanho da decisão de 2018 com o tamanho da decisão de 2022. Né? Depois, quem tiver curiosidade aí para fazer essa constatação, né? Porque em 2018 foi aquela coisa, parece que foi meio que feito de qualquer jeito ali no plenário e chegaram naquela decisão da mulher poder pregar sob autoridade, né?
e em 2022 veio um Não. relatório... A decisão, na verdade, a gente acompanhou na época, reverendo, usou-se de truculência para que a posição confessional não fosse aprovada. Uhum. Mas eu digo assim, a decisão final, né? Assumisse a palavra no plenário, né? Enquanto naquela época ele exercia a vice-presidência do Supremo Conselho, e ele foi lá e deu aquela argumentação ressignificadora, né? Sim. Aí bem Derrida e Foucault, e aí a galera falou assim, não, para parar a briga a gente aprova isso aqui. A impressão que a gente deu foi essa. Sim. Então, e aí a decisão final foi uma coisa assim, sem argumentos, sem fundamentação bíblica ou sem confessional. fundamentação. E aí, quando você chega em 2022, você vê um documento que vem com base bíblica, com questão confessional, com questão histórica. Claro, pode ter alguns pontos ali que poderia ser melhor, mas eu digo assim, isso mostra a diferença do debate, né? Daqueles que estão querendo propor algo só para mexer com relativização de palavras e truculência para aprovar, e daqueles que estão tentando, de fato, trazer um embasamento bíblico sério para o bem da igreja, né? Diga. Só queria lembrar que em 2018, quando foi lido o 1 Timóteo 2, vaiaram, né, no plenário. O pastor, nosso colega lá, ele apenas começou a ler, ele nem comentou, ele começou a ler a Bíblia. O plenário, presbíteros e pastores vaiaram. Acho que foi um dos momentos mais vergonhosos na história do Supremo Conselho da IPB. Aquilo ali foi uma declaração de rebeldia, de dura serviço do nosso plenário. Vaiar a palavra de Deus é assustador. É assustador. Sim. E nesse debate todo, e para o reverendo Jonathan, eu acho que deve se acrescentar, as questões já foram colocadas, que parte do esforço de resistir à doutrina bíblica e confessional, de resistir ao testemunho histórico piedoso na história da igreja, tem o uso de taxações mesquinhas, né? Então, se opor a isto, a pregação feminina, então é você ser radical, é você ser xiita, é você ser machista, é você ser neopuritano. Então, começa a demonizar por meio de taxações mesquinhas e generalistas, e fugindo do debate, mais uma vez, fugindo da sobriedade, né, da clareza confessional. E aí, isso para mim é mais um nível de manipulação da opinião da igreja, que é sórdido, que é uma artimanha satânica, é uma artimanha iníqua, não é uma artimanha, não é uma arma bíblica da palavra, né? Não mostra um coração que está querendo saber qual é a vontade de Deus para que eu possa me meter a ela. Se, na sua pergunta inicial, o que é que está por trás de tudo isso, a gente fez várias razões, vários caminhos que estão seguindo e chegando a esse ponto. Se eu pudesse resumir tudo em um só, é a insubmissão à palavra. Tanto que se manifesta numa vaia à palavra, se manifesta numa insistência em se levantar contra a palavra. Então, um coração não submisso à palavra, ele vai procurar os caminhos que ele achar melhor para se levantar contra o que Deus está mandando. Então, isso para mim é trágico. Esse Sim. ponto e outros, né? Claro, nossa confessionalidade, mas esse talvez seja um dos mais. Sim. E eu creio que é aquela questão, né? Se eu não quero lidar com o seu argumento, né? Então eu vou atacar você, né? Ou se eu não tenho com o que dar descrédito ao seu argumento, eu vou tentar desacreditar você, né? E aí nascem os termos pejorativos aí, é o radical, o neopuritano e coisas assim que são usadas para dar descrédito ao que vai ser dito, antes mesmo que a pessoa possa argumentar e trazer alguma questão ali bíblica, né? Então, infelizmente, isso tem sido usado, quando, na verdade, quando o concílio se reúne, deveria ser assim, como um conciliar e outro podem se ajudar a cada vez mais estarmos submissos à palavra de Cristo, né? Então,
Mas é isso, irmãos, e eu creio que uma última questão rápida seria que a gente falou aqui muito sobre, citamos teologia bíblica, citamos textos bíblicos, citamos a nossa confessionalidade, e eu quero trazer aqui uma ponderação, querer ver o que vocês acham, né? Porque a gente entra nesse debate e aí algumas pessoas vão chegar e falar assim, não, olha, eu entendo que a confissão diz isso, eu entendo que o catecismo maior diz isso, mas a confissão e o catecismo, eles não são inerrantes. Então, eu fico com essa interpretação aqui, bíblica, que eu creio que dá base para a pregação feminina, né? Muitas vezes esse teve um pouco disso também em 2018 no argumento, né? De que, olha, não, minha submissão primeiro é às escrituras, como se as duas coisas estivessem em contradição, né? E pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão, queria a opinião de vocês, que assim, o pessoal usa esse argumento, a confissão não é inerrante. E nós concordamos com isso, né? Ou seja, somente as escrituras são inerrantes, ou seja, não há erro, não tem como, você nunca vai encontrar erro na palavra de Deus. E quando nós dizemos que a confissão de fé não é inerrante, nós estamos dizendo que é possível, por ter sido escrita por homens, é possível que tenha erros, né? Mas quando nós subscrevemos, o que nós estamos dizendo é assim, olha, é possível que tenha erros, mas até onde eu vi, até onde eu estudei, e no meu estudo aqui da confissão e dos catecismos, eu não encontrei. Eu creio que a confissão ensina exatamente o que a Bíblia ensina, né? Que é como a Constituição coloca, né? Que é uma fiel exposição do sistema de doutrina. Então, acho que precisa ficar um pouco claro, né? Porque quando a gente cita a confissão, o pessoal fala, não, mas a confissão não é inerrante. Mas se eu sou um ministro da IPB, eu, ao subscrever, estou dizendo, não encontrei erro. Eu estou me submetendo aqui ao que esse documento está dizendo, né? E não tem a opção de dizer outra coisa. Vocês concordam com isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Sim, reverendo. Por favor, reverendo Broto, pode falar. Fale primeiro, Não, senhor. com certeza. Aí é o debate da subscrição, né? A Bíblia manda, né? Aqui já entra no outro tema. A Bíblia manda que haja símbolos de fé, né? É um comando. Paulo fala isso várias vezes nas cartas pastorais, que essa doutrina, não só a palavra em si, mas a doutrina, o tesouro, o depósito fosse transmitido de geração em geração a homens fiéis, e essa é uma doutrina claríssima das Escrituras. Então, a Escritura manda que haja símbolos de fé, que obviamente não tem a mesma natureza que a palavra, mas que uma vez que são identificados como uma interpretação fiel das Escrituras, devem ser tidos como autoritativos, né? Então, isso não tem cabimento. Enfim. Eu estou procurando aqui, reverendo Jonathan. Não estou achando. Não sei se eu apaguei sem querer. Se eu apaguei, eu vou chorar um pouquinho, mas eu vou atrás. No material Os Padrões de Westminster, que vai sair pela editora Naderi, eu escrevi um artigo sobre essa questão da revisão da confissão com justamente essa alegação. A confissão de fé não é perfeita, né? Trocando a palavra inerrante para perfeita. E aí, o título do artigo era... né? Eu tenho que encontrar, que era para estar aqui. Não é para estar sumindo, não. Mas é a confissão de fé imperfeita de Westminster. E aí era mostrando justamente, e concordando com o seu argumento, que embora ela seja feita por homens, e qualquer coisa que vai ser feita por homens, com exceção da palavra de Deus, que foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus, qualquer coisa ela vai trazer imperfeições. Qualquer coisa poderia ser falado de uma forma X, Y, W, qualquer coisa. E ainda mais quando você vai ter o desafio de ser uma confissão, que tem que ser sumário, que tem que ser objetivo. Então, assim, vai ter imperfeições.
O ponto não é esse, o ponto é que, ao subscrever, eu estou assentindo que ela é bíblica. Então, eu não subscrevo enquanto ela for bíblica. É um tipo de subscrição mais esquisita, sem sentido. Enquanto ela for bíblica, a confissão não vai mudar. O que muda é a minha opinião. Eu subscrevo porque ela é bíblica. E aí, ela vai ser imperfeita sim, mas ela vai ser expressão, eu vou entender como tal, e eu defendo o que ela é. Eu, todos os subscritores, Benjamin Warfield tem um artigo que fala sobre isso, o Robert Shaw fala sobre isso, outros, Brivid fala sobre isso, que ela é a expressão mais madura da fé cristã. Ela foi o ápice do desenvolvimento confessional e ela conseguiu, em todos os tópicos importantes e essenciais, dar a melhor expressão coerente e madura da fé cristã. Então, ela é a confissão de fé imperfeita de Westminster, mas é a melhor e mais bíblica que nós temos. Então, esse tipo de argumento não é de um coração que está preocupado com a biblicidade de uma confessionalidade. É um coração que não assentiu com uma confessionalidade. E tudo bem, eu vou discordar na Irmandade, mas tudo bem. O problema está em, discordando, manter-se em uma denominação cujo pacto está associado a essa confessionalidade. Aí a pessoa está errada. Então, que saia da denominação, vincule-se a, a uma outra confessionalidade que represente mais ainda a sua fé, o que ela pensa ser como bíblica, e aí viva de forma coerente, não causando tumulto na igreja do Senhor. Sim. É isso, irmãos. Obrigado aí pela participação. E eu queria finalizar pedindo aí para vocês colocarem aí suas considerações finais brevemente aí sobre o assunto. O que que vocês gostariam de dizer, né? Tendo essa oportunidade, eu creio que algumas pessoas aí, com a graça de Deus, vão nos ouvir e prestar atenção nos argumentos o que vocês gostariam que essas pessoas ouvissem e pensassem sobre esse assunto que nós conversamos aqui. Eu estava em 2018 e vi lá os absurdos que aconteceram, a decisão e tal. E não estava em 2022, mas fiquei muito feliz com a reviravolta. O problema é esse, né? O que esperar de 2026? Eu acho que deve haver uma esperança. O que aconteceu em 2022, como foi colocado aqui, foi bem sólido. Não sei explicar, na verdade, o que aconteceu. Uma mudança de plenário, talvez, além da questão da solidez do trabalho da comissão aí. Mas, apesar disso, a gente sabe que documentos bem feitos e elaborados muitas vezes não significam nada quando já está tudo dominado ali, né? Então, eu realmente não sei o que aconteceu em 2022, mas a mudança foi drástica para o bem. E eu creio que isso vai ser carregado agora para 2026, né? Sabe-se que isso já está sendo tratado em comissões executivas, né, no tal do interregnio e tal. Mas vamos ver, né? A gente espera que não seja um vai e vem, né? Um Supremo Conselho decide uma coisa, outro decide outra. Que em 2026 haja essa confirmação do que foi feito em 2022 e comecemos a tratar do assunto, né? Quando igrejas forem desobedientes ainda. Sim. A palavra final, reverendo Jonatas, não repetindo o que já foi afirmado da minha boca, né? Mas encorajando a todos aqueles que temem ao Senhor, que se preocupam com o estado de pureza de uma igreja, não só local, mas também nos concílios, que estejam em oração por todos os pontos que, inclusive, a EPB precisa revisar, que estão sendo mantidos de forma não confessional, e estamos, então, portanto, em pecado por causa disso, mas que também pastores e presbíteros, conforme o reverendo Tokashi destacou, zelosos, fiéis, piedosos, confessionais, não se furtem, não se escondam do serviço conciliar e também, pensando na questão do Supremo Concílio, eu sei que todos os serviços, eles têm o seu peso, têm o seu trabalho,
um Supremo Concílio, por exemplo, né, é uma viagem, toma mais de semana, muitas vezes, de ausência. Muitas das vezes, alguns, né, não vou generalizar, mas eu pude testemunhar isso em 2014, quando foi aqui em Natal, e quando eu fui. Muitos não vão com a reverência do que é estar como representante em um concílio, e sai muito para passear em um momento de plenário e não participa dos debates. Isso é muito, muito triste. Então, vá para trabalhar, vá para servir, para ouvir, para interagir, para também debater, se tiver já experiência e propriedade para isso, para contribuir. Então, disponha-se presbíteros, regentes maduros, fiéis, que têm essa possibilidade de se deslocar durante a semana, e ministros fiéis, disponha-se para o serviço do Senhor, porque nós somos presbiterianos, né? Então, o serviço à igreja do Senhor não é só a nível local, mas também a nível conciliar. Então, disponhamos-nos. Muito bom, meus irmãos. Pessoal, então a gente está encerrando aqui o nosso podcast sobre esse assunto. Espero que você escute, que você possa também compartilhar com outras pessoas, para que possam se inteirar desse assunto tão importante para a saúde da nossa igreja, para o bem da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa nos abençoar como igreja, para que sejamos cada vez mais fiéis e submissos à palavra do Senhor. Obrigado, irmãos, pela participação.